em 3 fases. Entre 1930 e 1934, temos o chamado governo provisório. De 1934 a 1937, temos o governo constitucional, ao passo que entre 1937 e 1945, temos um período denominado Estado Novo, que nada mais é do que uma ditadura comandada pelo presidente Getúlio Vargas. Vejamos então, a partir de agora, quais as principais características de cada uma dessas fases do governo de Getúlio Vargas. Começando pelo governo provisório, entre 1930 e 1934. Podemos dizer que na história do Brasil, nunca um provisório foi tão permanente. O governo provisório demora 4 anos, dura 4 anos, entre 1930 e 1934. É governo provisório porque Getúlio Vargas, ele chegou ao poder através da Revolução de 1930 e assumiu a presidência de maneira interina até que fossem convocadas novas eleições presidenciais. Isso vai demorar 4 anos. Temos então o governo provisório. Durante o referido período, Vargas vai governar através de decretos-leis, uma vez que o Congresso estava fechado e que não havia uma Constituição. A Constituição que vigorou durante a República Velha, a Constituição de 1891, ela foi extinta. Quando Vargas chegou ao poder, ele mandou extinguir a Constituição de 1891. E aí ele vai governar através de decretos-lei. E ele vai nomear para cada estado da federação interventores de sua máxima confiança, geralmente tenentes. Os tenentes que apoiaram a Revolução de 1930 conseguiram o cargo de interventores federais em cada um dos estados brasileiros, com exceção do estado de Minas Gerais, que não recebeu uma intervenção federal. Os demais estados, todos eles, tivemos interventores nomeados diretamente pelo presidente Vargas. Uma outra característica do período é o atrelamento dos sindicatos ao governo. Senhores, a questão social durante a República Velha era considerado um caso de polícia. Isso é uma frase do próprio presidente da República, Washington Luiz. A questão social é um caso de polícia. Ou seja, as manifestações operárias, o movimento operário era violentamente reprimido durante a República Velha, inclusive com expurgos, com banimentos, de muitos imigrantes. Havia a vigência da Lei Adolfo Gordo, que permitia a expulsão de imigrantes que promovessem, digamos que, arruaças. Essas arruaças seriam greves, piquetes, passeatas, manifestações grevistas ocorridas no Brasil. Portanto, durante a República Velha, a questão social era encarada como um caso de polícia. Durante a República Velha, esse discurso vai ter uma sensível mudança. A questão social, durante a Era Vargas, vai passar a ser considerada um caso de política. Perceba a mudança. Durante a República Velha, a questão social é um caso de polícia. Durante a Era Vargas, a questão social passa a ser encarada como um caso de política nacional. Então nós temos o atrelamento dos sindicatos ao governo. O que significa dizer isso? Significa dizer que os sindicatos, para terem validados os seus registros, precisavam estar atrelados ao Ministério do Trabalho, ao recém-criado Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que ficou a cargo de Lindolfo Collor, avô daquele que seria posteriormente presidente do Brasil, Fernando Afonso Collor de Mello. Durante o governo provisório, nós temos aí a criação das primeiras leis trabalhistas no Brasil. Por exemplo, jornada de trabalho de 8 horas diárias, criação do salário mínimo, da aposentadoria, do direito de férias remuneradas, da estabilidade no emprego.
são benefícios criados pelo governo Vargas no Brasil. É claro que esses direitos trabalhistas são fruto de muita luta, de uma histórica luta do movimento operário ao longo das primeiras décadas do século XX, que foi colocado em prática durante o governo Vargas, com a criação, com a implementação das primeiras leis trabalhistas no Brasil. Durante o governo provisório, ocorre a famosa Revolução Constitucionalista de São Paulo, em 1932. Atenção, esse é um fato importantíssimo, ocorrido no início da Era Vargas, senhores. A Revolução Constitucionalista de São Paulo, que eclodiu no ano de 1932. Foi uma reação da oligarquia paulista insatisfeita com a exclusão no poder. São Paulo vai pegar em armas para tentar derrubar o presidente Getúlio Vargas do poder. Esse movimento vai contar com o apoio da classe média urbana que estava insatisfeita com o autoritarismo varguista e principalmente com a indicação de um interventor federal não paulista para governar o estado de São Paulo. Isso vai acabar levando à Revolução Constitucionalista de São Paulo, que é uma reação da oligarquia cafeeira, a reação paulista contra o governo Vargas. Forma-se então o movimento MMDC. Os paulistas vão se alistar para enfrentar o governo da União, o governo federal. Então nós temos como símbolo da luta o MMDC, que é uma sigla que foi retirada dos nomes dos estudantes mortos em manifestações contra o governo federal, cujos sobrenomes eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Daí forma MMDC, era uma sigla que vai dar início à luta de São Paulo contra o governo Vargas, que vai eclodir com a Revolução Constitucionalista de São Paulo. O objetivo era forçar o presidente Vargas a convocar eleições para a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, os paulistas desejavam a implementação de uma nova Constituição no Brasil. Essa guerra vai durar alguns meses e termina com derrota militar dos paulistas. Vargas vence nas armas, mas do ponto de vista político, podemos dizer que São Paulo vai se sair vitorioso, porque Vargas convoca eleições para a formação da Assembleia Nacional Constituinte, cujo principal objetivo era elaborar a nova Carta Magna do Brasil. Portanto, temos como resultado a vitória militar de Vargas e a convocação de eleições para a formação da Assembleia Nacional Constituinte em 1933. Com um detalhe interessante, é a primeira eleição no Brasil que vai contar com o voto feminino. As mulheres vão conseguir o direito ao voto no Brasil com a reforma do Código Eleitoral, ocorrida em 1932. Portanto, há aproximadamente 80 anos, as mulheres conseguiram o seu direito de sufrágio. O movimento sufragista feminino alcançou a sua meta de conseguir participar ativamente da política nacional. Então nós temos a Constituição de 1934, que apresentava como características o voto secreto, obrigatório e direto. Portanto, o voto deixa de ser aberto, a descoberto, e passa a ser o voto secreto. Getúlio Vargas cria a Justiça Eleitoral e dá direito ao voto às mulheres. Olha aqui, o voto feminino é outra característica nova apresentada pela Constituição de 1934. Direito ao voto feminino. Entretanto, cabe ressaltar que os analfabetos, maioria esmagadora da nação, permanecem excluídos da participação política. Uma outra característica da Constituição de 1934 foi o corporativismo, senhores. Ou seja, o Estado se apresenta como mediador da luta de classes. Aquela disputa entre capital, representado pelos empresários,
e o trabalho, representado pelos operários, essa histórica luta de classes, vai ser evitada pelo Estado, com a implementação do corporativismo. É implementado o corporativismo para o Estado se apresentar como mediador. O Estado vai diminuir o atrito entre a luta de classes, entre a burguesia industrial e os operários, os trabalhadores. Uma outra característica é a confirmação das leis trabalhistas. Aquelas mesmas leis, os primeiros direitos trabalhistas implementados ainda durante o governo provisório, como a regulamentação da jornada de trabalho de 8 horas, o direito ao salário mínimo, são referendados por essa Constituição, são revalidados. Além disso, nós temos o estabelecimento do mandato presidencial de 4 anos. Vargas ganha 4 anos a mais no poder. Getúlio Vargas é eleito indiretamente. O Congresso Nacional, a Assembleia Nacional Constituinte, que se reuniu para elaborar a Constituição de 1934, concedeu mais 4 anos de mandato para Getúlio Vargas. Portanto, Vargas é o primeiro presidente eleito indiretamente. E temos também, como outra característica da Constituição de 1934, a intervenção do Estado na exploração do subsolo do Brasil, a exploração de minérios em nosso país. Durante o governo constitucional de Vargas, nós temos a formação de 2 correntes políticas antagônicas, influenciadas pela conjuntura internacional. E qual era a conjuntura internacional que vivíamos em inícios da década de 1930? Veja bem, na Europa nós tínhamos uma grande polarização ideológica, com o estabelecimento de regimes totalitários em vários países daquele continente. Temos a ascensão do nazifascismo, o fascismo de Benito Mussolini na Itália, que chegou ao poder em 1922, e o nazismo de Adolf Hitler na Alemanha, que se instala no poder em 1933. Ao mesmo tempo, nós temos a consolidação do socialismo no governo de Joseph Stalin, na União Soviética. Todas essas transformações políticas, toda essa polarização ideológica, extrema-direita, extrema-esquerda, vão ressoar no Brasil. Essas ideias, a defesa do comunismo e a defesa do nazifascismo, vão chegar ao nosso país e vão contribuir para a formação de 2 agremiações antagônicas, uma de tendência fascista e outra de tendência comunista. Temos então a formação da AIB, ou seja, Ação Integralista Brasileira, que é um grupo de tendência fascista que tinha como principal líder o literato Plínio Salgado. A AIB condenava o capitalismo financeiro internacional associado aos judeus, mas não condenava a propriedade privada. A AIB defendia a implantação do totalitarismo no Brasil, ou seja, um governo autocrático, ditatorial, o unipartidarismo, ou seja, a existência de um único partido político, no caso o partido de sustentação ao governo, e a implantação de um Estado centralizado e forte no país. O lema da AIB era Deus, Pátria e Família. E a saudação característica desse grupo, que usava o uniforme verde com a letra grega, o sigma, como símbolo, a saudação era Anauê, uma saudação em tupi. A Ação Integralista Brasileira, os integralistas, vão ter apoio de setores ligados à Igreja Católica. Setores conservadores da Igreja Católica vão apoiar a AIB, claro, porque o grupo contrário era um grupo de comunistas ateus. A AIB também vai ter o apoio da classe média alta, de empresários capitalistas e de imigrantes descendentes de italianos e alemães,
principalmente nos estados do sul do Brasil. O outro grupo político que se forma nesse contexto histórico durante o governo constitucional de Getúlio Vargas foi a ANL, ou Aliança Nacional Libertadora, que era uma aliança de esquerda reunindo comunistas, socialistas, democratas e simpatizantes de esquerda em geral. O principal líder da ANL era Luiz Carlos Prestes, o famoso Cavaleiro da Esperança, o líder da coluna Prestes durante a década de 20. Luiz Carlos Prestes, depois de passar um longo período no exílio, estava na União Soviética, retorna ao Brasil e vai se juntar à Aliança Nacional Libertadora. Eles defendiam o não pagamento da dívida externa brasileira, o calote da dívida externa. Além disso, defendiam a reforma agrária no Brasil e o respeito às liberdades individuais, como o direito de greve, imprensa livre. Eles também defendiam a nacionalização de empresas estrangeiras e a instalação de um governo popular no Brasil. Getúlio Vargas colocou a Aliança Nacional Libertadora na ilegalidade em julho de 1935. Em novembro desse mesmo ano, ocorre um movimento denominado posteriormente de Intentona Comunista, que foi uma tentativa frustrada de golpe por membros da ANL, que tentam derrubar o governo de Getúlio Vargas. Entretanto, essa manifestação mal organizada acabou fracassando rapidamente e os principais líderes, incluindo aí Luiz Carlos Prestes e sua companheira, a alemã Olga Benário, foram presos. Em 1937, Getúlio Vargas vai divulgar para a nação a existência de um suposto plano comunista para tomar o poder do Brasil. Um fictício plano de dominação comunista no Brasil, denominado de Plano Cohen. Getúlio Vargas vai divulgar através do rádio essa suposta ameaça de implantação do socialismo no Brasil, que vai ser usado por Vargas como uma justificativa para continuar no poder e implantar um governo ditatorial. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas implantou o Estado Novo no Brasil, inaugurando a terceira e última fase da Era Vargas, um período ditatorial em que houve muita repressão, em que havia censura aos meios de comunicação, houve prisões, não havia liberdade de imprensa, enfim, uma ditadura comandada pelo presidente Getúlio Vargas. O Congresso foi fechado e as eleições que seriam realizadas no ano seguinte foram suspensas. Getúlio Vargas vai permanecer no poder, desta feita como um ditador, inaugurando o chamado Estado Novo. Está aí na tela. Estado Novo é o terceiro período da Era Vargas, compreendido entre 1937 e 1945. Logo que se instala no poder, o golpe é dado em 10 de novembro de 1937, com a divulgação do Plano Cohen. Vargas já outorga uma nova Constituição, a Constituição de 1937, apelidada de Constituição Polaca. É uma Constituição de tendência fascista, uma Constituição extremamente conservadora. Nós temos a instalação de um estado de emergência permanente no Brasil. Plenos poderes são dados ao presidente da República e também à polícia política do Estado Novo. Nós temos então o fechamento do Congresso e a edição de decretos-lei. Uma vez que não existia um Congresso, não estava funcionando o Congresso Nacional fechado por Getúlio Vargas. Temos também a proibição das greves operárias, a censura permanente aos meios de comunicação,
através da atuação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, um órgão criado pela estrutura burocrática do Estado Novo. Temos também a prisão de vários opositores ao regime político. Dentre eles, o célebre escritor Graciliano Ramos, que vai escrever na prisão Memórias do Cárcere. E o apoio das Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica vão se posicionar a favor do Estado Novo. Portanto, na ditadura Vargas temos, na implantação dessa ditadura, o apoio das Forças Armadas. Uma certa simpatia ao fascismo e a ausência de qualquer partido no país quando a AIB, a Ação Integralista Brasileira, foi fechada a mando de Getúlio Vargas. Em 1938, ocorre a Intentona Integralista, que foi um fracassado golpe desfechado pela AIB contra Getúlio Vargas. Os líderes desse movimento acabaram presos e o principal líder da AIB, Plínio Salgado, foi exilado para Portugal. Na política interna, aliás, na política externa, na política internacional, nós temos um comportamento pragmático do Estado Novo. Porque o governo vai explorar as rivalidades internacionais para obter vantagens para o Brasil. Portanto, durante o Estado Novo, Vargas e a sua elite burocrática vai adotar um comportamento pendular, ora tendendo aos países totalitários como Itália e Alemanha, ora tendendo aos Estados Unidos. Fazer uma espécie de barganha para ver quem poderia contribuir para o processo de consolidação da industrialização no Brasil com apoio estatal. Ele esperava conseguir vantagens para o Brasil para o seu projeto de industrialização, com destaque para a implantação das chamadas indústrias de base, que vão acontecer no contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil implanta a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1942, com o apoio do capital norte-americano. Em troca, o Brasil vai participar da Segunda Guerra Mundial, junto aos aliados. Em 1942, vários navios mercantes brasileiros foram afundados por submarinos alemães. Isso vai provocar um grande clamor populacional. A imprensa vai exigir uma tomada de decisão, uma postura mais enérgica do presidente Vargas, que vai acabar decretando guerra contra os países do eixo, ou seja, Alemanha, Itália e Japão. E aqui no Brasil, as entidades ligadas a colônias de imigrantes italianos, alemães e japoneses vão sofrer uma espécie de perseguição. Entidades imigrantes, inclusive, vão ser fechadas no Brasil. Um destaque interessante são dois grandes clubes de futebol existentes na década de 40 que tiveram que mudar, que tiveram que alterar sua razão social, mudar o nome dessas agremiações para que elas não fossem fechadas. Justamente é o Palestra Itália de São Paulo, que passa a adotar o nome de Palmeiras, e o Palestra Itália de Belo Horizonte, que adota, a partir da Segunda Guerra Mundial, o nome de Cruzeiro, porque tinha referência aos inimigos do Brasil, que o Brasil declara guerra contra o eixo, em 42, contra a Alemanha, Itália e Japão. Evidentemente que essas organizações ligadas a imigrantes são fechadas ou então tem que mudar a nomenclatura para continuar existindo. Em 1943, ocorre a edição da CLT. A CLT é a consolidação das leis trabalhistas no Brasil. Em 1º de maio de 1943, no estádio de São Januário, o estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama, Getúlio Vargas decreta a consolidação das leis trabalhistas,
que constavam com os direitos dos trabalhadores, né? Nós temos uma relação corporativista entre o Estado e os trabalhadores. No ano seguinte, em 1944, Getúlio envia para os campos de batalha na Itália a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Desembarca na Itália com aproximadamente 25 mil pracinhas. E a luta contra o nazifascismo estabelece uma contradição interna. Ditadura lutando ao lado das forças pró-democracias. Então esse evento é conhecido como o grande paradoxo do Estado Novo. Perceba, o Brasil era uma ditadura, vivia um clima de ausência de democracia. Entretanto, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil lutava junto das forças democráticas contra os regimes autoritários. Criou uma situação paradoxal que vai contribuir para o fim do Estado Novo logo após o final da Segunda Guerra Mundial, como veremos a seguir. Portanto, nesse contexto, diversos setores sociais começam a pedir a democracia interna, o restabelecimento da democracia no Brasil. Entre esses grupos, destacam-se a UNE, a União Nacional dos Estudantes, criada em 1937, os meios de comunicação, rádio, jornal, apesar da censura efetuada pelo DIP, começam a pressionar. E aí temos destaque também para o movimento dos mineiros, que contou inclusive com a participação do célebre escritor Carlos Drummond de Andrade. Diante desse contexto, Vargas convoca eleições para 1945, acaba com a censura à imprensa e anistia os presos políticos. Vargas tenta mudar o jogo, né? Ele se sente acuado nesse contexto de crescimento da oposição ao Estado Novo e ele sucessivamente acaba com a censura aos meios de comunicação, concede anistia aos presos políticos e convoca eleições para 1945. A esperança do governo Vargas é que ele pudesse concorrer novamente nessas eleições presidenciais, o que não vai acontecer. Vargas, nesse contexto do final do Estado Novo, cria dois importantes partidos políticos nacionais, o PTB e o PSD, para agradar tanto trabalhadores quanto elementos da elite nacional. PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, baseado no apoio do trabalhismo, do apoio dos operários. Getúlio Vargas vai ficar conhecido como o pai dos pobres no Brasil. E o PSD, evidentemente, que era um partido ligado a setores empresariais, a setores da elite brasileira. E nesse contexto surge um movimento muito interessante, denominado queremismo. O que foi o movimento queremista? Foi um movimento de cunho popular que era apoiado discretamente por Vargas, que queria a continuidade de Vargas no poder. Eleições em 1945, mas com Vargas concorrendo ao cargo de presidente da República. Esse foi o movimento queremista. Vargas, para tentar limpar sua barra, vai inclusive se aproximar dos comunistas para tentar permanecer no poder. Vai fazer uma aliança com o Partido Comunista Brasileiro, que estava na ilegalidade durante o Estado Novo. Ele volta ao Partido Comunista e Vargas vai se aproximar de lideranças históricas do PCB para tentar permanecer no poder. E propõe uma lei antitruste que desagrada os interesses capitalistas dos Estados Unidos. E em 1945, Vargas é afastado do poder pelo exército, influenciado pelos Estados Unidos, que temia uma nova tentativa golpista do presidente. Sendo assim, Vargas retorna para São Borja e é eleito posteriormente senador por 2 estados ao mesmo tempo. Ele é eleito senador pelos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Entretanto, teve uma atuação política no Senado apenas discreta durante
a década de 40. José Linhares, que era presidente do Supremo Tribunal Federal, assume o poder até que as eleições tivessem transcorrido e o novo presidente assumisse. Aqui cabe um adendo. Por que é que o presidente do Supremo Tribunal Federal assume a presidência da República do Brasil? Simplesmente pelo fato de que durante o Estado Novo não tínhamos a figura do vice-presidente da República. Getúlio Vargas governava sozinho, não tínhamos o vice-presidente e mais do que isso, o Congresso Nacional estava fechado. Então, na ausência do presidente da Câmara dos Deputados e do presidente do Senado, evidentemente, quem vai assumir a presidência é o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Vejamos agora quais são as características gerais do governo Vargas. Getúlio Vargas inaugurou uma política denominada populismo, que é um tipo de governo que possui as seguintes características: autoritarismo, estatismo, corporativismo, o culto ao líder combinado com concessões parciais à camada mais pobre da população, visando obter seu apoio, haja vista aí a decretação da CLT em 1943, e também ocorre na América Latina o mesmo fenômeno político entre os anos 30 e 50, que tem em Getúlio Vargas, no Brasil, o principal representante, e em Juan Domingo Perón, na Argentina, e Lázaro Cárdenas, no México, os maiores expoentes do populismo na América Latina. O Estado se apresenta como mediador dos conflitos sociais. É o chamado corporativismo. O Estado se apresenta como interventor, como mediador da luta de classes, do conflito entre capital e trabalho. O Estado, então, vai ser o grande mediador desses conflitos. Temos também como característica do governo Vargas o nacionalismo econômico, com a criação de empresas estatais e a construção de grandes obras públicas, com destaque para a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e também da Companhia Vale do Rio Doce, duas importantes estatais responsáveis pela industrialização de base no Brasil. Temos também a intervenção do Estado na economia, inspirado no modelo keynesianista do New Deal norte-americano, e o controle dos trabalhadores com a criação de leis, a exemplo da CLT, e o atrelamento dos sindicatos presos ao Ministério do Trabalho. Além disso, temos a utilização intensa de propaganda governamental e censura, com a criação destes dois importantes órgãos. Atenção, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha a função de criar uma imagem positiva do presidente Vargas junto à população brasileira. E o DIP vai se utilizar dos meios de comunicação para levar a imagem de Getúlio Vargas para todos os rincões brasileiros, com destaque para a utilização do rádio, senhores. O rádio vai ser o principal veículo de comunicação ao longo das décadas de 1930 e 1940. E Vargas vai se utilizar muito bem do rádio. Vai ser criado um programa de rádio transmitido em rede nacional, o programa Hora do Brasil, que hoje é conhecido como A Voz do Brasil, é criado durante o Estado Novo. Na década de 40, temos a criação do programa de rádio que chegava a todos os rincões brasileiros. Era uma forma de Vargas se aproximar da população brasileira, porque o rádio era o meio de comunicação de massa naquele período. Nós temos a instalação de importantes emissoras de rádio praticamente em todas as regiões brasileiras. Emissoras de rádio que transmitiam programas variados, noticiários,
reclames publicitários, transmissões esportivas, programas de auditório, programas humorísticos, o rádio era o meio de comunicação por excelência e o governo vai se utilizar do rádio para fazer a propaganda oficial de Getúlio Vargas, criar uma imagem positiva do presidente junto à nação. Então fabrica a imagem do chamado pai do trabalhador brasileiro, pai dos pobres. Não é à toa que o Getúlio Vargas usava um bordão para dar início aos seus discursos eloquentes junto à massa trabalhadora, que começava com o popular Trabalhadores do Brasil. Portanto, temos uma política de aproximação muito grande com a camada trabalhadora no Brasil, o famoso trabalhismo. Mas se por um lado Vargas concedeu alguns benefícios, concedeu direitos trabalhistas para o operário, para o trabalhador urbano, ele permaneceu com um descaso em relação aos trabalhadores do campo. As leis trabalhistas não chegaram aos camponeses, que permaneceram sem direitos trabalhistas no Brasil. E nós temos também uma aproximação com as camadas populares urbanas. Outro órgão importante criado por Getúlio Vargas foi o DASP, Departamento de Administração do Serviço Público. Além disso, temos um incentivo ao mercado interno e uma política de valorização do café, com a recuperação do preço do produto mediante a queima dos estoques excedentes. E o incentivo também à indústria nacional, principalmente à indústria de base, no contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, quando é criada a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e também nós temos a nacionalização das refinarias de petróleo no Brasil. Temos aqui cartazes demonstrando a ideia de Getúlio Vargas de aproximação com a nação brasileira. Durante o Estado Novo, Vargas se beneficiava de datas importantes, 3 datas especiais, em que ocorriam paradas militares, desfiles de escolas, desfiles de organizações sindicais. No 1º de maio, Dia do Trabalhador, no 7 de setembro, o Dia da Independência do Brasil, e também no 10 de novembro, o Dia de Implantação do Estado Novo. Pois bem, senhores, vimos então aí quais foram as principais características da Revolução de 1930, o movimento militar que levou Getúlio Vargas ao poder, um golpe de Estado que levou Getúlio Vargas ao Palácio do Catete. E vimos também as principais características da chamada Era Vargas, compreendida entre 1930 e 1945, nas suas 3 fases: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Espero que tenha conseguido elucidar as dúvidas de vocês, e caso elas ainda existam, caso existam ainda algumas dúvidas, por favor envie o seu e-mail para edenilsomorais@yahoo.com.br, que eu responderei prontamente e tentarei tirar as suas dúvidas, tentarei elucidá-las. Por enquanto é só, era o que tínhamos para hoje. Um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.